agora, e que em nome de Jesus você possa ser impactado através agora da palavra do Senhor para a sua vida. Nós vamos juntos agora dar uma olhada no livro de Lucas, no capítulo 2, Lucas capítulo 2, vamos ver aí apenas o verso 10 nesse primeiro momento. Lucas 2, 10. Quero hoje pensar com você sobre essa temática que está aí na sua tela. A alegria que vem de Deus. Lucas capítulo 2, verso 10. Os irmãos estão enxergando o slide aí, tá tudo certinho? Joia. Lucas 2:10 é um verso que, às vezes, num primeiro momento, né, você observando aí a narrativa do nascimento de Jesus, e hoje não é Natal, né? Então, talvez fique até estranho no primeiro momento olhar para esse texto fora do contexto de Natal, mas é muito importante que você perceba que aqui tem coisas maravilhosas, e não é só para o dia de Natal, não, aqui tem coisa para nós no dia de hoje. Quero pensar com você sobre a alegria que vem de Deus. Em tempos de tristeza que a gente está vivendo hoje, é bom a gente não se esquecer da alegria que vem de Deus na nossa vida. Lucas 2:10 diz assim, são palavras dos anjos, dizendo assim: estamos trazendo boas novas de grande alegria para todo o povo. Hoje vos nasceu o Salvador. Essas foram palavras dos anjos para os pastores, e você observa aí que essa mensagem, ela não era uma mensagem restrita aos pastores, não, era uma mensagem para todo o povo. Não era só para aquele povo lá de Belém, na época em que Jesus nasceu, não era só para a família de Jesus, não era para os pastores que estavam no campo, não. A Bíblia diz que essas boas notícias, elas eram boas notícias de grande alegria para todo o povo. Isso inclui também eu e você. O que mais nós estamos precisando nesse tempo que a gente está vivendo hoje, você deve concordar comigo, é de notícia boa. Eu não sei se você sofre desse mal, mas eu estou pegando nojo dos telejornais brasileiros, e eu não estou falando só de um, não. Tá meio difícil você ouvir um telejornal hoje, está meio difícil, porque notícia ruim vende, notícia ruim, ela dá ibope, notícia ruim chama atenção. Aliás, dizem que um dia montaram um jornal que tinha uma proposta de trazer apenas notícias boas. Ele não iria noticiar coisas ruins. Sabe o que aconteceu com esse jornal? Ele faliu. Por quê? Porque as pessoas parece que elas dão mais ibope em notícias ruins, certo? Mas o que nós estamos precisando hoje não é de notícia ruim, o que a gente está precisando hoje é de boa notícia. E o texto diz para a gente, os anjos falando para a humanidade, dizendo assim, ó, hoje eu trago boas notícias e notícias de grande alegria para todo o povo. Hoje vos nasceu o Salvador. A alegria que vem de Deus. Evangelho é uma palavra que nós estamos muito acostumados, mas muitos de nós não sabem a raiz etimológica dessa palavra. Evangelho quer dizer em grego boa notícia. O evangelho de Jesus, a boa notícia de Jesus. Quando você vê na Bíblia, os livros da Bíblia estão escritos assim, ó, Evangelho segundo Mateus, ou seja, a boa notícia de acordo com o que Mateus escreveu. Ele escreveu acerca do quê? Da vida de Jesus. O Evangelho segundo Marcos, ou seja, o Evangelho que foi escrito por Marcos, mas o Evangelho é a boa notícia que Marcos escreveu, e Marcos escreveu sobre o quê? Sobre Jesus. E assim foi com Lucas.
Assim foi com João, escritores dos 4 evangelhos que nós temos. Evangelho significa boa notícia. E o texto diz para a gente que essa boa notícia, ela nos traria grande alegria mesmo. Eu quero ver com você, então, essa alegria que vem de Deus. Quero pensar um pouquinho com você aqui acerca dessa alegria, porque essa alegria é a nossa alegria. A alegria que vem de Deus, ela veio para nós. A felicidade que Deus instaurou na humanidade é para nós, é para todo o povo. Boas notícias. Então, a nossa alegria hoje, ela tem um criador, ela tem um dono, ela tem uma fonte. Vem de algum lugar esta alegria. Aquela mesma alegria da boa notícia que os anjos disseram ali em Lucas 2, ela veio do céu, ela veio da parte de Deus. Ou seja, essa nossa alegria, a alegria que é para mim e para você, a alegria do Evangelho, a boa notícia que me traz alegria, ela tem um Criador, ela vem de uma fonte, ela tem um dono, é Deus Pai, meu querido, é Deus Pai. Deus, ele nos criou para nos dar alegria. Deus criou o ser humano e é engraçado que ele montou um cenário. Quando nós observamos ali no Jardim do Éden, Deus criando todas as coisas, quando Deus terminou de fazer a criação, quando ele terminou tudo, ele disse assim, isso aqui é muito bom, pensa bem um pouquinho, ó. É o Deus Todo-Poderoso, que quando conclui a sua obra, ele fala assim, olha, isso aqui é muito bom, isso aqui vai dar alegria para quem estiver aqui. E aí Deus, então, ele cria o homem, ele deixa o homem viver naquele ambiente que ele mesmo disse, isso aqui é muito bom, isso aqui vai trazer satisfação. Isso mostra para mim, isso mostra para você que no plano original de Deus, Deus criou todas as coisas para nossa alegria. Deus fez tudo e todos os detalhes para nossa satisfação, para nós vivermos num mundo de verdadeira alegria. Isso lá no Jardim do Éden. E hoje, é lógico que você sabe muito bem que depois a humanidade ela tropeça, Adão e Eva eles caem, eles erram, desobedecem ao Senhor, aí a morte entra em cena, perdemos a alegria, mas Jesus ele vem resgatar o plano original de Deus. Ele vem pagar a justiça com a sua própria vida, e ele veio para restaurar aquela mesma alegria que Deus criou para a gente no Jardim do Éden. Eu vou fazer uma pergunta para você, já que Deus, e essa é a primeira proposta aqui, você está vendo comigo que Deus é a fonte da verdadeira alegria na nossa vida, queria fazer uma pergunta para você. Qual é a imagem que você tem de Deus? Cada um de nós aqui tem uma imagem de Deus. Eu até fiz questão de colocar aí essa foto sem uma imagem de rosto de Deus. Só as mãos aí. Eu queria perguntar para você, qual é a imagem que você faz de Deus quando você pensa em Deus? Algumas pessoas pensam num Deus meio que de chicote na mão, um Deus meio carrancudo. É muito difícil as pessoas enxergarem Deus Pai, um ser feliz, com um sorriso no rosto. Deus vai falar na sua palavra que ele fez o povo dele para ele ter prazer, para ele ficar feliz. Então, quando eu conheço o Deus das Escrituras, o Deus da palavra, o Deus que é o doador da verdadeira alegria para a gente, quando você conhece de verdade mesmo, você não tem outra imagem de Deus a não ser um Deus feliz, um Deus verdadeiro e que tem um sorriso no rosto. O problema, talvez você não enxergue Deus assim, porque a nossa percepção da fisionomia de Deus, ela está ligada à nossa condição diante dele. Quem você é diante de Deus vai definir como que você enxerga Deus. Se você enxerga Deus como um ser carrancudo, um ser que está dando de dedo na sua cara, um ser que está sempre triste com você, isso, por quê? De onde vem essa imagem? É por causa da sua condição diante de Deus.
Se você se sente em débito diante de Deus, é lógico que você não vai enxergar um Deus com uma cara feliz, você vai enxergar um Deus com uma cara de cobrança. Se você não se enxerga como filho de Deus, é lógico que você não vai enxergar um Deus Pai que se agrada na presença do Filho. Se você não consegue enxergar quem é Deus de verdade, é por causa da sua percepção de vida e da sua condição de vida diante do Senhor. Então, eu quero deixar claro aqui, nesse primeiro momento, que você precisa entender que a nossa alegria hoje vem de Deus, do nosso Pai. E como nós temos a visão de que Ele é Pai, de que Ele é protetor, de que Ele é amoroso, porque a Bíblia fala de um Deus amoroso, ela não fala de um Deus rancoroso. Eu gosto muito do Evangelho, porque o Evangelho, ele se difere de muitas outras religiões, porque muitas outras religiões, elas mostram os seus deuses, entre aspas, como pessoas carrancudas, pessoas más, pessoas que não veem a hora, parece, de você errar para ele entrar em cena e te dar um corretivo. Esse não é o Deus do Evangelho, esse não é o Deus da Bíblia, esse não é o Deus do cristianismo. A nossa verdadeira alegria vem de Deus Pai, vem do nosso Pai, vem daquele que fez tudo desde o início, desde o começo, no Jardim do Éden, fez tudo para a nossa alegria. E ainda hoje, ele continua fazendo tudo para a nossa alegria. Então, a nossa alegria, nesse tempo de tristeza que você está vivendo, eu quero dizer para você que você ainda tem alegria na vida, sim, porque a sua alegria, ela vem de Deus Pai. Um segundo ponto que eu poderia pensar aqui, a nossa alegria, a alegria do Evangelho, a boa notícia que traz alegria para todo o povo, ela tem vou chamar de distribuidor, tá bom? O distribuidor dessa alegria é Jesus Cristo. Vamos mais uma vez para o texto. Olha só, são os anjos falando, estamos trazendo boas novas de grande alegria para todo o povo. Hoje vos nasceu o Salvador. Hoje Jesus nasceu. E é através dele, é através desta boa notícia, que a alegria de Deus vai invadir a humanidade de novo. Que Deus vai consertar as coisas, que espiritualmente falando as coisas estarão consertadas e nós teremos livre acesso a um retorno ao nosso Deus. Mas quem vai proporcionar isso? Hoje vos nasceu o Salvador, aquele que vai salvar vocês. Este é o distribuidor da alegria. Quando você lê os evangelhos, você vai perceber que onde Jesus passava, ele mudava o ambiente onde ele estava. As pessoas sempre se aproximavam de Jesus, a grande maioria delas, elas se aproximavam tristes. Muitas delas procuravam uma cura física, outras procuravam ajuda para terceiros. As pessoas estavam desesperadas, a grande maioria das pessoas que iam atrás de Jesus, elas eram pessoas tristes por causa da situação que elas estavam vivendo. E quando elas encontravam Jesus, tudo mudava. Tudo mudava. As pessoas que iam até Jesus com um intento no coração, com um objetivo no coração, de ter um encontro salvífico, mas um encontro curador com Cristo também, mudava, as cenas mudavam. As pessoas chegavam tristes e elas saíam felizes. Por quê? Porque Jesus abençoava aquelas pessoas. Jesus curava elas mesmas, como o caso daquela mulher com um fluxo de sangue há 12 anos. Aquela mulher entrou triste, ela entrou cheia de pressão na vida dela ali, e ela saiu feliz da vida, foi embora para casa com muita alegria. Então, todos os cenários de pessoas que procuravam Jesus era desse jeito. Eles chegavam tristes, eles chegavam na pressão, mas eles iam embora felizes da vida. Jesus mudava o rosto, o semblante das pessoas quando ele estava com eles. Eu quero trazer mais 2 textos para você aqui, para pensar um pouquinho junto comigo, como Jesus é o distribuidor da alegria. Tem 2 textos aqui, João 16, 24 e João 17, 13.
Eu vou ler os dois. Diz assim a palavra, João 16, 24. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão. Para quê? Para que a alegria de vocês seja completa. Você percebe aqui um Cristo preocupado com a nossa alegria. É por isso que esse Cristo, ele tá na mesma sintonia que Deus Pai, que é a fonte da alegria. Jesus veio para cá para distribuir a alegria para você. O cenário é ruim, você também hoje está vivendo um tempo difícil, você tem mais motivos para ter tristeza no coração do que alegria. A Bíblia diz para você, peça para Ele, peça para você receber, para que a alegria seja restaurada na vida de vocês e a alegria de vocês seja completa. Olha um outro texto interessante aqui, que é João 17. A gente falou de João 17 não faz tanto tempo assim, aqui mesmo, nesses últimos sermões. Jesus está orando, Jesus está falando com Deus, e Jesus vai falar acerca de alegria para os discípulos. Olha que coisa bonita. E agora eu estou indo para perto de ti. Ele está falando para o Senhor, está orando a Deus. Então está falando, olha, agora estou indo para perto de ti, Senhor. Mas eu digo isso enquanto ainda estou no mundo, para que o coração deles quem? Dos discípulos, dos seguidores dele que estava ali do ladinho dele, para que o coração deles fique cheio da minha alegria. O texto vai falar uma coisa bem sui generis aqui. Tem um detalhe que eu acho que faz toda a diferença. Agora, Jesus não fala só de alegria. Jesus fala da minha alegria. Para que o coração deles fique cheio da minha alegria. Olha, meu querido, agora, depois de João 17, o percurso de Jesus vai ser um percurso tremendamente difícil. Ele vai caminhar para a cruz ali. Ele está nos seus últimos dias de vida. Mas ele pede para Deus, para que Deus conceda ao coração dos discípulos a alegria dele. Então, a alegria dele, ela não é relativa àquilo que ele vai ainda viver e sofrer nos últimos dias dele. A alegria dele vem do pós-morte, da ressurreição, da vida que ele vai proporcionar para esses discípulos depois que ele morrer, depois que ele ressuscitar e depois que ele subir aos céus, irmãos. Então, Jesus pede agora aqui para Deus, para que Deus dê da alegria dele, de Jesus, para aqueles discípulos ali, para que o coração deles ficasse cheio da alegria de Jesus, coração seu, porque hoje os discípulos já morreram, é lógico que eles experimentaram a alegria de Jesus na vida deles, mas essa palavra hoje é para mim e para você. A situação pode ser triste, o cenário pode não mudar ainda daqui para frente, mas eu e você, nós temos uma alegria, nós temos o evangelho, a boa notícia que nos traz alegria, a boa notícia que nos nasceu um Salvador, essa notícia veio de Deus, e Jesus está distribuindo essa notícia boa, essa alegria, a alegria dele para todos nós. Então, eu posso dizer, quero crer, que eu posso dizer que Jesus, então, além dele ser a própria alegria, ele acaba sendo também o distribuidor da alegria, porque ele fala da alegria dele e ele está dizendo para Deus dar essa alegria para os seus discípulos. No terceiro lugar, uma terceira maneira de nós enxergarmos esta alegria, a nossa alegria, ela tem um motivo maior. Essa alegria que vamos caminhar aí, de acordo com aquilo que a gente está trazendo para você. Essa alegria, ela tem uma fonte, tem um doador, que é Deus Pai. Essa alegria tem um distribuidor, que é Jesus, porque é através de Jesus que nós recebemos esta alegria. Mas agora, eu quero dizer para você que tem um motivo maior para nós sermos felizes. E esse motivo não é circunstancial, é a nossa salvação, irmãos. Geralmente, o que acontece com todo mundo? O que acontece comigo? Essa semana mesmo, Essa semana, no início da semana, eu recebi, assim, entre segunda, terça e quarta, eu recebi 5 notícias muito tristes.
muito tristes. E eu fiquei, de uma forma natural, como qualquer ser humano, eu fiquei muito triste por causa das situações, né, de situações difíceis. Nenhuma delas me envolvia pessoalmente, mas envolvia pessoas que eu amo, pessoas que eu quero o bem dessas pessoas. E eu sei que essas pessoas estão sofrendo. E quando essas pessoas estão sofrendo, eu também sofro, certo? E eu até contei nos dedos depois, porque eu fiquei meio mal no meio da semana. Foram cinco notícias bem ruins. E como qualquer ser humano, por causa das circunstâncias, eu fiquei meio triste. Fiquei triste mesmo, no meio da semana. E foi interessante, eu quero até partilhar uma coisa aqui. Deus já tinha colocado essa palavra aí no meu coração, de falar sobre alegria. Sobre alegria. Engraçado que na terça-feira, o João, né, o João que estava responsável pela música, ele mandou um WhatsApp para mim falando assim: pastor, qual que é o tema do culto domingo? Para eu pensar nas músicas aqui. Já na terça-feira, eu mandei para ele a alegria que vem de Deus. Mas, meus irmãos, do final de segunda até terça-feira à noite, eu fui bombardeado por coisas tristes, notícias ruins, que não eram notícias para se alegrar, não. Eram notícias muito complicadas. E eu confesso para você que eu fiquei assim até um pouco baqueado. Falei, como é que eu vou falar de alegria para o povo se eu tô triste? Se essa semana está sendo uma semana difícil para mim, como que eu vou fazer isso? Mas Deus foi tratando no meu coração, e enquanto eu estudava para trazer essa temática para você, Deus foi trazendo a minha memória e trazendo a minha mente o porquê que eu devo estar feliz. Eu quero partilhar isso com você agora. A minha felicidade tem um motivo maior, que é o quê? É a salvação, irmão. A salvação, a minha salvação, a salvação das pessoas cujas quais eu fui informado de que elas estão passando momentos difíceis que entristeceram a minha alma, porque elas estão vivenciando dias difíceis, mas essas pessoas, todas elas também são salvas. E eu parei para pensar um pouco que a alegria maior da vida de todos nós, na minha e de todas as pessoas, inclusive da sua, o motivo maior de nós sermos felizes não é a circunstância, se ela é boa ou se ela é ruim, mas é a minha salvação. Se eu sou uma pessoa salva por Jesus, o que pode acontecer comigo para tirar a alegria do fundo da minha alma de que um dia eu estarei na glória? O que é capaz de tirar isso? Só que o problema é que nós somos muito circunstanciais. Se as coisas estão boas, a gente está feliz. Se a situação da vida não está boa, a gente está triste. Isso acontece com todo mundo, aconteceu comigo essa semana, aconteceu certamente com você essa semana, porque todos nós estamos rodeados de notícias difíceis, mas eu quero deixar claro para você que no campo espiritual, e é esse campo que nós devemos também colocar na mesa, quando nós pensarmos em alegrias e tristezas da vida, quando nós estivermos meio tristes, meio cabisbaixo, nós precisamos colocar na mesa, né, antes de chorarmos, de nos angustiarmos, de vivermos uma vida infeliz por tempos e tempos, nós precisamos nos lembrar da salvação que nós temos em Deus. No campo, a nossa alegria, irmãos, ela tem um lado espiritual muito forte. Eu vou trazer para você um texto aqui, depois eu quero que você leia em casa, de repente, com um pouquinho mais de calma, o contexto todo aqui para você perceber o que está acontecendo. Lucas 10, do capítulo, no verso 17 até o versículo 20, eu vou explicar um enredo para você entender. Jesus chama 72 dos seus seguidores naquele momento, os seus discípulos. E ele manda essas pessoas irem pelas cidades antes dele chegar. Jesus mandava pessoas, os seus discípulos, à frente, anunciando que o reino de Deus estava próximo. E aí, Jesus deu autoridade para essas pessoas. E de 2 em 2 eles foram. E Jesus deu autoridade para que eles curassem as pessoas, para que eles expulsassem os demônios das pessoas. E eles foram.
E foi muito legal, porque aí o texto vai falar da volta, do retorno. E no retorno, esses 72, eles estavam radiantes de alegria. E olha que coisa interessante que Jesus ensinou para eles, e que hoje o ensinamento, o princípio, é o mesmo para nós, meu querido. Só que o cenário nosso é diferente, porque o cenário dos discípulos lá vai ser um cenário de alegria. Eu vou ler já para você entender. Mas o nosso cenário hoje é um cenário de dificuldade, de tristeza. Mas o princípio ensinado por Jesus é o mesmo. Vamos lá, então, para o texto. Lucas 10, 17. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Eles estavam radiantes, eles estavam felizes, porque eles estavam experimentando o poder debaixo da autoridade de Jesus. Quando eles iam naquelas aldeias, naquelas cidades, e eles pregavam o evangelho, dizendo que Jesus, né, a salvação está chegando, o reino de Deus está próximo, falando de Jesus, e no meio do percurso, até os demônios se submetiam a eles. E eles voltaram para Jesus, o texto não esconde, voltaram alegres, felizes por causa dessa situação. Mas aí Jesus ouve o que eles estão dizendo com muito carinho, mas Jesus aplica agora um ensinamento que é fantástico, porque esse ensinamento é para mim e para você. Ele fala assim no verso 20: contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Você percebeu aqui o ensino de Jesus? Você percebeu aqui que Jesus mostra para eles o que eu estou querendo mostrar para você hoje? Existe um motivo maior para a nossa alegria. Mesmo se o cenário é um cenário de tristeza, ainda existe um motivo. E esse é o maior motivo, segundo o ensino de Cristo, é os nossos nomes estarem escritos no livro da vida, ou seja, estarem escritos nos céus. À luz deste texto aqui, eu entendo que Jesus ele qualifica as coisas de forma primária e secundária. E esse é o grande ensinamento do dia de hoje para o seu coração, meu querido. Tem coisas primárias na vida da gente que tem que ter primazia, tem que reger a nossa vida, reger o nosso estado de espírito, reger o nosso caráter, reger quem nós somos. E tem coisas secundárias. Os discípulos estavam aqui felizes por coisas secundárias. Eles estavam felizes porque as coisas deram certo. Estavam felizes porque as circunstâncias foram favoráveis. Estavam felizes porque eles anunciaram o reino e tiveram, entre aspas, tiveram sucesso nessa empreitada. Voltam para Jesus, cheios de alegria, com coisas secundárias, dizendo para Cristo: nós estamos muito felizes, Senhor, porque até mesmo os demônios se submeteram a nós em teu nome. E Jesus falou: que legal. Como foi bom, como vocês cresceram, como eu estou vendo a alegria estampada no coração e no rosto de vocês. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: alegrem-se, não porque os demônios se submetem a vocês, alegrem-se porque o nome de vocês está escrito nos céus. Trazendo isso, esse princípio para o nosso dia, para os nossos dias, eu entendo que Jesus diz assim, ó, a primazia da vida de vocês, o primordial da alegria de vocês não pode estar na circunstância. Você não pode estar feliz só porque as coisas dão certo. Porque, e quando as coisas derem errado? E quando acontecer o cenário que nós estamos vivendo hoje aqui? Porque o cenário que nós estamos vivendo hoje aqui é de tristeza, meu irmão. Então, se a minha alegria for circunstancial, eu hoje vou estar muito para baixo. Jesus vai falar para mim hoje e vai falar para você a mesma coisa que ele disse para aqueles discípulos. Ele vai dizer assim, ó, não fique triste, porque hoje você está vivendo um período de dor, de sofrimento e de morte. Alegre-se, porque o seu nome está escrito no reino dos céus. Isso é ser feliz de uma forma primária. E o que vem na frente é o que manda. Primária. É primazia, é primeiro. Então eu vejo um Jesus colocando ordem nas coisas, colocando ordem na nossa alegria, dizendo: fique feliz, meu irmão,
Fique feliz, apesar das circunstâncias negativas, fique feliz, porque tem um motivo maior para você ficar feliz: a sua salvação. Em quarto lugar, uma quarta ótica em cima dessa questão de alegria. A nossa alegria, ela tem um clímax, ou seja, ela tem um momento supremo, um momento sublime. Qual é esse momento? É esse momento que nós estamos vivendo hoje, agora, nesse instante. É o culto. O culto é um momento onde nós devemos expressar toda a nossa alegria, toda a gratidão do nosso coração, todo o louvor da nossa existência para Deus. Nós nos aproximamos de Cristo, nós nos aproximamos de Deus Pai hoje aqui, através de culto, e esse é o momento mais feliz da semana, porque é um momento onde nós tomamos a liberdade de dizermos para o Senhor: eu vou me apresentar diante do Senhor para oferecer ao Senhor toda a minha satisfação, toda a minha alegria, porque o meu nome está escrito no livro da vida, porque o meu nome está escrito nos céus. É isso que é culto, meu irmão. Sabe, hoje, o culto na igreja evangélica, ele perdeu o foco, infelizmente, por causa de pessoas que ou não têm um conhecimento bíblico, teológico robusto, ou porque são charlatões de verdade. As pessoas transformaram o culto em um mercado. Venha no culto para que Deus abençoe você. Hoje, a igreja evangélica ela se parece muito com o templo de Jerusalém, quando Jesus esteve lá e olhou para aquele bando de gente fazendo, mercadejando dentro do templo, dentro do lugar onde as pessoas iam cultuar o Senhor. E Jesus pegou um chicote e ele derrubou todas as bancas daquelas pessoas, e ele chicoteou aquelas pessoas, e ele disse assim: vocês estão fazendo da casa do meu pai um covil de salteadores. Pois é, hoje não é muito diferente, porque a igreja evangélica, né, em uma boa parte dela, ela perdeu a razão de existência do culto. E o culto se transformou em um ambiente mercadológico, onde você vem para ganhar alguma coisa de Deus. No princípio, não mudou muita coisa, né, daquele tempo em que Jesus pegou o chicote e derrubou todas as bancas dos comerciantes dentro do templo. Então, nós estamos vivendo nesse tempo, e a gente também, às vezes, a gente é meio que levado por esse pensamento, por esse inconsciente coletivo, que eu tenho que ir no culto para Deus me abençoar. Eu tenho que ir no culto, porque se eu for no culto, Deus vai me dar uma graça, vai me conceder uma graça especial. Meu irmão, culto não é isso. Culto é um momento onde eu me aproximo de Deus para me alegrar na presença de Deus e para dizer: Senhor, muito obrigado, eu estou feliz pelo que o Senhor já fez por mim. E o que o Senhor já fez por mim? O Senhor já me salvou. É por isso que um crente verdadeiro, autêntico, ele não perde o culto. Ele não perde o culto porque ele não vê a oportunidade, ele não vê o momento de chegar, o dia e a hora de se apresentar diante de Deus mais uma vez e cultuar a Deus, oferecer. Culto a Deus é oferecer de mim para Deus, oferecer meu tempo, oferecer diálogo com Cristo, conversar com o meu Deus, estar ali para ouvir atentamente o que ele fala comigo. É um tempo de qualidade que eu dedico para ele, não é um tempo de qualidade que ele dedica para mim, não. Culto é isso. Só que esse culto foi desfigurado no transcorrer da história, e infelizmente, aí nós vamos para o culto como? Nós vamos de cabeça baixa. Lembra aquela ilustração que eu fiz das pessoas que buscavam Jesus tristes, mas depois elas saíam felizes porque elas ganhavam alguma coisa? Pois é, isso acontecia quando Jesus estava vivo, irmão. Quando Jesus estava vivo, as pessoas vinham cabisbaixas, elas vinham tristes, e Jesus curava elas. Jesus restaurava o seu físico, Jesus curava o amigo delas, curava o filho, curava a filha, e as pessoas iam embora felizes. E hoje a gente está transferindo esse cenário para o culto, mas isso não pode acontecer. Porque senão o culto vai ser o quê? Exatamente esse cenário que eu montei. Um bando de gente triste que vem para a igreja cabisbaixo, sem alegria no fundo da alma, esperando receber uma bênção de Deus.
Eu não estou dizendo, com isso tudo que eu estou falando até agora, que Jesus não nos abençoa enquanto nós estamos cultuando, tá? Não estou dizendo isso. Só estou dizendo isso que nós estamos equivocados quando chegamos até a presença de Deus para o adorá-lo, para servi-lo e para expressarmos a nossa gratidão e a nossa alegria se nós não fizermos do jeito que é o correto. Porque eu não posso vir cabisbaixo para o culto. Eu vou trazer alguns textos aqui, para você pensar um pouquinho comigo, acerca da nossa postura com relação ao culto. Olha lá, Salmo. O contexto do Salmo é o Velho Testamento. Então é o culto que as pessoas expressavam para Deus no templo, onde na cabeça deles, Deus morava, Deus estava lá. A Bíblia diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Qual foi o sentimento do coração da pessoa que escreveu o Salmo 122, quando alguém convidou ele e falou assim, vamos ao templo? Vamos ter um encontro com Deus? Vamos, é lá que ele mora. Qual é o sentimento que ele disse que teve? Eu fiquei feliz quando alguém me convidou. Deuteronômio 16, é lá no início, lá no tabernáculo praticamente, não é nem no templo, mas o tabernáculo era a figura do templo. Deus mesmo disse para o povo, todos devem festejar como? Alegremente. Festejem durante 7 dias em honra do Eterno, o nosso Deus, no lugar que ele tiver escolhido para nele ser adorado. Fiquem contentes e alegres, pois o Eterno lhes dará boas colheitas e abençoará tudo que vocês fizerem. Qual é a maneira com que as pessoas deveriam cultuar a Deus? Aqui o texto não fala outra coisa a não ser festejar de uma maneira alegre. Então, culto, esse momento que nós estamos tendo aqui agora, culto precisa ser um momento festivo. Culto precisa ser o clímax, o ápice da aproximação, da adoração dos servos de Deus para com esse Deus. Vou aqui trazer alguns outros textos ainda, para mostrar para você que a alegria ela é imperativa quando se trata de relacionamento de nós, povo de Deus, filhos de Deus, para com o Senhor. Salmo 97, 12. Alegrai-vos aonde? Nas circunstâncias? Não. A Bíblia diz alegrai-vos no Senhor. Lembre-se dele, fique feliz. Salmo 100, a gente leu agora há pouco. Servir ao Senhor com quê? Com alegria. E culto é serviço. Você sabia disso? Prestar culto é indiretamente fazer um serviço para Deus, servir ao Senhor de alguma forma, oferecer alguma coisa para Ele, oferecer algo que agrade o coração de Deus. Isso é culto. Culto não é ir buscar uma bênção, não. Culto é você servir o Senhor, é você oferecer algo para o Senhor, é você oferecer de você, oferecer a disposição do seu coração em ser uma pessoa melhor, em mudar de vida, em ser transformado, em cuidar do reino, dizer para Deus, Senhor, eu vou ser responsável pelo teu reino aqui na terra, eu vou estar aqui presente e eu vou suprir toda essa instituição chamada Reino de Deus aqui na terra. Eu quero servir o Senhor com tudo que eu tenho. E vou fazer isso com o quê? Com peso na alma? Vou fazer isso com tristeza? Não, eu vou servir ao Senhor com alegria. O outro texto, Salmo 126, 3, diz o texto, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Quando eu penso em grandes coisas fez o Senhor por nós, eu não penso em outra coisa a não ser a única e a mais importante de todas neste mundo, a minha salvação. Meu irmão, a minha vida pode estar muito triste aqui, o meu cenário circunstancial ele pode ser tenebroso, ele pode ser sombrio, mas nada nesse cenário muda a realidade de que o meu nome está escrito nos céus. E quando eu lembro disso, eu não tenho como esconder o sorriso, porque tudo nesse mundo vai passar. Toda a tristeza que tomou conta da sua alma e da sua vida, da vida da sua família, nesse tempo de dificuldade, toda essa tristeza vai passar. E ainda você pode ser feliz, porque o seu nome também
está escrito no livro da vida. Se você é um filho de Deus, se você já encontrou esse Senhor, se você já enxergou Jesus como o Salvador da sua vida, hoje eu vos trago boas notícias de grande alegria para todo o povo. Hoje vos nasceu o Salvador. Se Cristo já é o seu Salvador, essa alegria já é tua. E ninguém toma essa alegria. Ninguém tira essa alegria do seu coração. Eu quero começar a terminar essa mensagem para o seu coração nessa noite. A Bíblia vai falar de uma igreja, né, nos primórdios ali, logo depois que Jesus subiu aos céus, os discípulos começaram a espalhar a mensagem de Jesus por toda Jerusalém, por toda a Judéia, por Samaria, e eles foram caminhando. E o evangelho chegou numa cidade chamada Antioquia. E a Bíblia vai dizer no livro de Atos, no capítulo 13, no versículo 52, que os cristãos de Antioquia, eles continuavam muito alegres e cheios do Espírito Santo. Este tempo que eles estavam vivendo não era um tempo só de coisas boas, não. Mas eles, a igreja em Antioquia, que era uma jovem igreja cristã, fundada há pouco tempo, ela experimentava a grande alegria. E a grande alegria que ela experimentava não era circunstancial, era da coisa primária, era da salvação. Eles encontraram salvação e começaram a cultuar a Jesus, cultuarem a Deus. Eles começaram a investir a vida, servir ao Senhor com alegria. Eles começaram a enxergar a vida sob a ótica dos céus. Nós já recebemos o nosso Salvador. Nada neste mundo, nenhuma dor, nenhuma tristeza é capaz de apagar esta maior alegria que nós temos no nosso coração. Esse é o sentimento da igreja de Antioquia relatada no capítulo 13 de Atos. E esse, irmão, esse precisa ser o sentimento que está no fundo do seu coração. É por isso que você pode até enxergar as tristezas que estão aí afora, circunstancialmente falando. Você pode até se abater com isso. Você pode até ficar triste por um tempo por isso. Mas você não pode viver uma vida triste. Porque se você é filho de Deus, você de fato é uma pessoa feliz. Porque você tem a maior bênção de todas as bênçãos, a salvação de Cristo. Eu quero agora dizer para você que tem algumas coisas que são ensinos bíblicos na vida da gente e que eu acho que encaixa aqui agora, e eu não posso terminar essa mensagem sem dizer isso para você, porque talvez lá no fundo do seu coração você diga assim para mim: olha, pastor, eu entendi, eu compreendi tudo que você disse, mas tem uma tristeza incontida aqui no fundo da minha alma ainda, e eu não sei como me livrar dela. E eu quero dizer para você que existe sim algumas coisas que podem tirar a alegria da gente. E essas coisas que podem tirar a alegria da gente, elas são bíblicas. E elas dizem respeito até mesmo a nós, que somos os filhos de Deus. Porque algumas coisas nos tiram a alegria. Algumas situações de vida. Primeira coisa que pode tirar a sua alegria é o pecado. É você mesmo sendo filho de Deus, já tendo aceitado o evangelho de Cristo, aceitado Cristo como Salvador da sua vida, mas você ainda continua com uma vida de erros sucessivos. Para um filho autêntico do Pai, que conhece o Pai, que ama o Pai, vai fazer de tudo para não errar com esse Pai. Quando você erra, quando você peca, quando você não cumpre a vontade do seu Pai, sabe o que vai acontecer com você? Você vai ficar triste. Porque todo filho autêntico, quando sabe que não cumpre a palavra do seu pai, ele se entristece. Talvez você esteja triste, porque mesmo sendo filho de Deus, você ainda está errando em alguma área da sua vida. E isso
traz tristeza para o coração da gente. Uma pessoa que vivenciou isso de uma forma muito prática e fácil de entender, se você é uma pessoa que tem experiência com a Bíblia, foi Davi. Davi, no Salmo 51, que foi o salmo que ele escreveu no contexto pós-pecado, ou seja, depois que ele entrou num processo pecaminoso, depois que ele se sujou, digamos assim, por causa do pecado, depois que ele desagradou o coração de Deus, ele perdeu muita coisa na vida. E uma das coisas que ele perdeu, e ele disse para Deus, dá para ele de novo. E aí ele escreve o Salmo 51, e é um salmo de confissão. É um salmo dizendo para Deus, Deus, eu tenho consciência de que eu errei. E toda aquela alegria que eu tinha de ser teu filho, toda aquela alegria de eu ser o teu ungido, eu perdi essa alegria. E no Salmo de número 51, a única coisa que Davi pede de volta para Deus foi a alegria. Leia o Salmo com tranquilidade, com serenidade, e você vai ver que Davi, ele não ficou triste porque perdeu a salvação. Davi ficou triste porque perdeu a alegria que a salvação nos proporciona. Pois é, meu irmão, a salvação nos produz uma alegria, mas se você vive pecando contra o seu Deus, você vai viver uma vida triste. Por isso que é tão importante você fazer o que Davi fez. Existiu um pecado, ele perdeu a alegria, e o que ele fez? Em primeiro lugar, ele confessou o pecado a Deus. Ele disse, Senhor, olha, o Senhor tem razão, eu não deveria fazer o que eu fiz. Eu me arrependo do que eu fiz. E depois ele pede para Deus, Senhor, por favor, eu quero ser a mesma pessoa que eu era antes. Eu quero ser uma pessoa feliz. Me dá de volta a felicidade da minha vida, porque eu perdi a felicidade. Então, se você está vivendo uma vida de pecado, talvez você anda por aí triste. E eu quero dizer para você que para você restabelecer a sua alegria, você precisa passar por esses 3 processos que Davi passou. Confissão, arrependimento e pedir para o Senhor para que ele restaure a sua alegria. Você vai ter essa alegria de volta. Outra coisa que tira a alegria da gente, mesmo sendo cristãos, é quando a nossa vida, quando o nosso foco de vida, ele está exclusivamente nas circunstâncias. Se eu tiro o olho de Deus, se eu não me lembro da minha salvação, se eu não lembro do amor derramado sobre a minha vida, que me trouxe salvação, e eu começo a olhar só para as circunstâncias, ainda mais num período de vida que nós estamos vivendo hoje, que é um período de pandemia, morte, sofrimento, dor, angústia, choro. Se eu tirar o foco da minha salvação e se eu olhar apenas para as circunstâncias, eu vou viver triste. A Bíblia ensina para mim, olha, não se alegre porque as coisas estão boas ou porque as coisas estão ruins. Se alegre porque o nome de vocês está escrito no livro da vida, no livro nos céus. Então, se eu olhar exclusivamente para as circunstâncias, eu vou ter problema também. Não se esqueça, o grande ensinamento de hoje é Lucas 10, 17 a 20. Esse é o grande ensinamento que Deus trouxe no meu coração para passar para o seu coração. Né? Mude o foco, mude a perspectiva, olhe para a sua salvação, olhe para o seu nome escrito nos céus, e aí você vai ter um motivo, pelo menos para contrabalancear, irmãos, essas circunstâncias tão ruins que nós estamos vivendo hoje. A terceira coisa que tira a alegria da gente é a falta de entendimento que a gente tem sobre vida cristã e sobre culto. Por quê? Porque muitos de nós pensam, porque às vezes alguém vendeu essa lógica para a gente comprou, que vida cristã é uma vida totalmente isenta de problemas. Algumas pessoas e alguns pregadores, infelizmente, eles vendem esta imagem para a gente, de que vida cristã é uma vida sem problema, que você não pode ficar doente se você é um cristão autêntico, que nenhum mal vai chegar até a tua casa se você é um cristão autêntico. Então, quando eu tenho essa falta de entendimento real do que é a vida cristã, eu vou viver uma vida infeliz, porque eu vou olhar para o céu e vou olhar para a minha vida e vou falar assim, não tem sentido.
Deus fala de uma alegria que eu nunca experimento, porque eu sou ensinado que, se eu sou um crente verdadeiro, se eu sou alguém que acredita em Deus de uma forma autêntica e verdadeira, eu não vou ter problema. Nenhuma aflição vai chegar na minha vida. E a Bíblia não fala isso. Em nenhum momento a Bíblia fala isso. A Bíblia fala de um Deus que nos acode enquanto nós estamos na dor, enquanto nós estamos no sofrimento. O salmista Davi, que foi lido aqui pelo pastor Dorival, ele disse assim, ainda que eu passe por vale de sombra da morte, mesmo ali eu vou sentir o Senhor junto comigo. Então por que ele fala de vale de sombra da morte? Porque ele sabe o que é. Ele já passou pelo vale da sombra da morte. Ele sabe que ele ainda pode passar, mas ele tem uma certeza. Deus vai estar com ele na dor. Deus não vai, às vezes, não vai nos livrar da dor, mas Deus vai estar conosco na dor. E depois vai nos livrar enquanto estivermos vivenciando a dor. Então, se eu não tenho um entendimento real das Escrituras e da vida cristã, o que é a vida cristã, eu vou ficar triste. E outra coisa é o culto. Se eu não tenho entendimento do que é o culto, eu venho para o culto infeliz. Quando a Bíblia diz para mim assim, venha cultuar, venha adorar, mas venha com felicidade, venha com o foco de que esse Deus é o Deus que salvou a sua vida. Você não pode aparecer aqui triste. Como? É uma incoerência você aparecer aqui triste diante do Deus que salvou você. Portanto, se você é uma pessoa que não tem um entendimento claro do que é vida cristã e do que é culto de verdade, você pode viver uma vida infeliz. E essa não é a proposta bíblica para você. E a última coisa, e a mais importante, é a incerteza quanto à sua salvação. Você lembra que desde o início aqui eu estou falando de um evangelho, ou seja, uma boa notícia, que é para todo o povo, que veio do céu, veio de Deus. Essa boa notícia diz respeito à salvação que está em Cristo Jesus. Não está em nada mais, em homem nenhum, em instituição nenhuma, a não ser na figura de Cristo. Se você já entregou sua vida para Cristo, se você já se sente filho de Deus por adoção, através de Jesus, através do sacrifício da cruz, você tem certeza da sua salvação. Se você não fez isso ainda, você ainda está incerto com relação à sua própria salvação. Então, daí, tudo que eu falei para você não tem sentido mesmo. Porque a nossa alegria primária vem da nossa salvação. Se você quer ter essa alegria, que é a primeira alegria, mais importante, é a que sustenta a tua vida, você precisa se sentir uma pessoa salva. E para você ser salvo, você precisa apenas acertar a sua vida com Deus. Você precisa apenas, é tão simples, que por ser tão simples a gente complica. Mas você precisa apenas chegar diante de Deus e dizer, Deus, eu já entendi o que o Senhor fez por mim. Entendi que o Senhor pagou o preço do pecado na cruz por mim. Entendi que o Senhor venceu a morte. Entendi que o Senhor fez isso por amor a mim. E eu quero dizer para o Senhor que eu aceito este sacrifício que o Senhor fez por mim. É isso só que você precisa fazer. O dia que você fizer isso não depende de ninguém fazer por você. Isso depende de você. Lá no seu quarto, conversando com Deus, dizer essas palavras para o Senhor. Eu aceito o sacrifício que o Senhor fez por mim. E agora, escreve o meu nome, Senhor. Escreve o meu nome nos céus. O dia que você fizer isso, meu querido, vai uma alegria tão grande, vai entrar na sua alma, no seu coração, que vai ser tudo diferente. Tudo diferente. E você vai ter, de verdade mesmo, um contrabalanço de felicidade tão pleno, que você vai viver feliz mesmo em momentos de angústia, de morte, de dor, de sofrimento, como a gente está vivendo hoje. Porque você tem um motivo para ser feliz. Pobre do povo, pobre das pessoas que não têm a salvação em Jesus Cristo nestes tempos de pandemia. Porque eles não têm felicidade. Eles não têm aonde se apegar para ter um pouquinho de felicidade. Pobre daqueles que não têm certeza da sua salvação. Porque aquela alegria que Jesus disse
para os discípulos em Lucas 10 ainda não está no coração deles, porque o nome deles ainda não está escrito nos céus. Meus irmãos, em nome de Jesus, que a palavra do Senhor ela tenha penetrado no fundo do seu coração e que você tenha aprendido hoje aqui que a alegria que vem de Deus, ela tem um Criador, é o Deus Pai, né, o Deus Pai Todo-Poderoso, que ela tem um distribuidor, que é Jesus Cristo, que ela tem um motivo maior, que é a nossa salvação, e que ela tem um momento sublime, supremo, que é um momento de culto, quando nós nos apresentamos felizes porque somos salvos, felizes porque somos filhos, e viemos aqui para adorar o nosso Deus com alegria no nosso coração, porque é isso que Deus espera de cada um de nós. Amém?